Muito bem. Não apaguem o espírito. E esse é um texto tão curto e que tem o poder de trazer muitos debates teológicos a respeito dele e muita confusão na cabeça de muita gente. Não apaguem o espírito. E talvez uma pergunta é: o espírito já foi apagado da tua vida? Corremos o risco de apagar o espírito? E se existe a possibilidade de apagá-lo, então, pelo amor de Deus, dá para me dizer aí se de repente eu já não o apaguei, porque pelo que experimento no decorrer da semana, parece que eu já o apaguei. E olha aqui, apagar parece ser uma coisa leve, perto de blasfemar contra o espírito. Se tem um monte de gente que acha que já blasfemou contra o espírito, e que eu mesmo já ouvi essa pergunta inúmeras vezes, estou desesperado porque eu acho que eu blasfemei contra o espírito, eu pequei contra o espírito, eu cometi o pecado de morte. Ora, se as pessoas têm dúvidas a ponto de acharem que já possam ter cometido o pecado contra o espírito, quanto mais pensar que eu acho que eu já apaguei o espírito. Então, você já apagou o espírito? Afinal de contas, como é que se apaga o espírito? A melhor coisa que nós fazemos quando temos um texto que parece confuso, ou pelo menos de difícil entendimento, é fazermos uma coisa muito básica, que é olharmos para Jesus. É um exercício simples e essencial para nós não nos perdermos no entendimento de certas coisas. Voltemos a Jesus. Olhando para Jesus, nós interpretaremos melhor, nós entenderemos melhor, ou então ficaremos vendidos às interpretações as mais diversas que dão por aí. Então voltemos a Jesus e nós vamos encontrar nele não apenas o significado de ter o fogo do Espírito ardendo em nós, o privilégio de ter esse fogo ardendo em nós, o resultado desse fogo ardendo em nós, como também entenderemos como é que nós mantemos a chama desse fogo do Espírito ardendo em nós, sem confusões, sem invenções e sem misticismos, sem religiosidade vazia. E na verdade, no fim das contas, nós vamos perceber que parece ser uma coisa tão simples, que nem parece ser verdade. Bom, Jesus fala muito sobre o Espírito Santo, e você poderia ler os evangelhos para encontrar o que Jesus fala. Mas ele fala sobre ele especialmente nos capítulos 3, 14 e 16 de João, embora fale em outros lugares. Ter o fogo do Espírito ardendo em nós é o que poderá nos levar a uma vida muito mais frutífera, abençoada, feliz, realizada, equilibrada, do que qualquer outra coisa. Vamos dar uma olhadinha rápida no que Jesus fala. Em João, capítulo 14, ele começa a falar para os apóstolos muitas coisas a respeito do Espírito. E ele diz o seguinte, especialmente, a partir do verso 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Ele chama o Espírito de conselheiro, ou paráclitos, é aquele que anda ao lado, aquele que está junto comigo, caminhando junto comigo. Eu darei outro conselheiro. É interessante notar aqui que a palavra outro conselheiro não é outro diferente, é outro
igual a mim. Ele poderia ter usado o outro, que seria outro, diverso, totalmente diferente. Mas ele usa um termo aqui que significa outro igual a mim. Eu vou enviar outro igual a mim para estar com vocês. Outro conselheiro. O Espírito da verdade, que estará para sempre com vocês. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Observem isso. Conselheiro, aquele que vem para estar conosco durante a caminhada, como Cristo, com a mente de Cristo, com o sentimento de Cristo, realizando a obra de Cristo, com a misericórdia, com a bondade, com o amor, com tudo aquilo que define Cristo, seria esse Espírito. E ele vem, diz Jesus, para habitar para sempre conosco. Ele estará com vocês, e ele estará em vocês. Jesus Cristo não está falando aqui de possibilidade, ele está falando de realidade. O Espírito, ele não é sequestrado, ele não se faz refém dos nossos caprichos, nem dos nossos sentimentos. Ele não está em nós, se sentimos que ele está. Ele não está em nós à medida em que eu faço tudo certinho para que então ele se digne a estar em mim. Não, ele está. Ele habita em mim. Ele é o vento. Jesus disse em João 3, o vento sopra onde quer. Você ouve a voz, mas não sabe de onde ele vem e nem sabe para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Portanto, nenhum de nós conseguirá controlar o Espírito, nenhum de nós conseguirá domar o Espírito, nenhum de nós fará com que o Espírito seja refém dos meus sentimentos, dos meus altos e baixos, dos meus acertos ou dos meus erros. O Espírito realizará a obra dele em mim, a despeito de mim, apesar de mim. Ou ele não é Espírito de Deus, ou ele não é Deus, vendido aos caprichos humanos. E é exatamente aí que entra o ponto em que não é capricho meu, não é sentimento meu, e não é controle meu, não é conquista minha, o fogo do Espírito em mim. É tão somente uma questão de fé. É tão somente uma questão de eu acolher no meu coração aquilo que é. É o que o Caio fala de dar razão a Deus, dar razão a Cristo. Eu creio e acolho em meu coração. Eu creio e vivo de acordo. Eu creio e isso que já é, torna-se para mim uma experiência existencial do que já é. Por graça e misericórdia dele. Não por causa de mim. Não por causa dos meus acertos, não porque eu sou melhor do que outro, não porque eu agi corretamente, não porque o meu sentimento hoje está bom, hoje eu estou para cima, hoje eu estou sentindo o Espírito, e então quando eu não estou sentindo, ele não está, não, ele está, apesar de você não sentir, apesar de você errar, apesar de tropeçar, apesar de seguir caminhos estranhos, ele está. E manter o fogo do Espírito ardendo em nós e alimentar esse Espírito é exatamente a cada dia acolher essa verdade, acolher essa realidade, é agradecer por isso, é alimentar a cada momento da nossa existência essa presença de Cristo em nós na alegria da verdade de que isso é verdade. Por isso, a cada dia eu sou agradecido pela presença dele em mim. A cada dia eu sou agradecido por ele estar em mim, por ele habitar em mim. E na medida em que eu vou vivendo a certeza da presença dele,
Na medida em que eu vivo feliz e alegre por aquilo que Ele deu a mim, por habitar em mim, apesar de mim, eu alimento mais o Espírito. Eu alimento o fogo do Espírito. Essa chama do Espírito vai ardendo em mim, de tal forma que os resultados do Evangelho vão ser muito mais visíveis em mim, experimentados por mim a cada momento. Nós cantamos esse cântico que diz: há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. E nós podemos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Mas não era para perceber a presença do Espírito? E o cântico fala de perceber a presença de Jesus? É porque Jesus diz aqui em João 14, que a obra do Espírito era fazer-nos ver Jesus, reconhecer Jesus, amar Jesus, andar com Jesus. Quanto mais amamos a Jesus, mais do Espírito nós temos o fogo ardendo em nós. Porque o papel do Espírito é revelar Jesus a nós, é glorificar Jesus em nossa vida. Ele me glorificará, disse Jesus, porque Ele recebeu do que é meu, e daquilo que é meu, Ele entregará a vocês, Ele guiará vocês, para que vocês andem conforme eu andei, para que vocês experimentem do meu amor, para que vocês experimentem da minha bondade, da minha compaixão, da minha graça. Ele fará isso. Portanto, o grande privilégio de quem tem o fogo do Espírito ardendo em si, é o de ter Jesus, o caráter de Jesus, formado cada vez mais em nós. Apesar de nós, Ele continua andando conosco, mas nós podemos entristecê-lo. O apóstolo Paulo fala sobre isso: não entristeçam o Espírito. E nós o entristecemos exatamente na medida em que não o reconhecemos e não reconhecemos Jesus, e a cada dia vivemos com Jesus, a cada dia buscando Jesus, a cada dia louvando Jesus, a cada dia glorificando Jesus, a cada dia vivendo como filho dele, porque essa é a obra dele em nós. Então, se nós queremos manter o fogo do Espírito ardendo em nós, o que cabe a nós a cada dia é irmos a Jesus, e Ele convida isso várias vezes: venham a mim, aprendam de mim, eu sou manso e humilde. Ele se fez homem, para que Ele sofresse como nós sofremos, padecesse como nós padecemos, para que Ele pudesse nos socorrer, diz o escritor aos Hebreus, em tempos de necessidade. Por isso, nós somos convidados a nos aproximarmos do trono da graça, para alcançarmos esse socorro. À medida em que eu me aproximo de Cristo, à medida que eu busco a Cristo, à medida que eu amo a Cristo, à medida que eu glorifico a Cristo, eu tenho o Espírito ardendo com sua chama em mim. E aqui diz que nós somos filhos de Deus, pelo Espírito. E o apóstolo Paulo fala: aqueles em quem o Espírito habita, estes são filhos de Deus. Esse é o privilégio de quem tem o Espírito em si, de viver como filho de Deus. E é estranho que alguém que seja filho de Deus, e que tenha esse privilégio, viva como se não fosse. Pior é quando alguém acha que ser filho de Deus é apenas no sentido absurdo de ter o direito à herança e que tem a ver com bens nessa terra. Posso exigir, sou filho do rei. Nós estamos falando de uma relação de amor e não de barganha. De amor, não de compra de favores. Na medida em que eu vivo como filho de Deus e experimento essa filiação
que me leva a amá-lo, a segui-lo, obedecê-lo, honrá-lo como pai, assim como devo honrar o meu pai terreno. E à medida em que eu vejo nele o meu pai que me ama, que me acolhe, que me recebe e que não vai me expulsar de casa se eu fizer alguma coisa errada, à medida em que eu vivo essa filiação, mais o fogo do Espírito habita em mim. Mais esse fogo é alimentado no meu coração. Tá, mas o inverso de tudo isso também é verdade. Não apaguem o Espírito. E como é que nós apagamos? Simplesmente não acolhendo no coração a verdade da presença do Espírito em mim. Ele está em mim, mas eu faço de conta que ele não está. Que tristeza, que perda tão grande de exercitar algo que pode mudar a minha vida. Mas eu vou apagando o Espírito à medida que a cada dia, em todas as minhas relações, em todas as minhas decisões, em todos os caminhos que eu vou seguir, eu vivo, eu decido, eu raciocino, eu analiso as possibilidades sem considerar o que é a vontade de Deus. Qual é a vontade dele? Eu sou habitado pelo Espírito e o Espírito me guia a toda a verdade, que é o que Jesus diz a respeito dele. Se o Espírito me guia a toda a verdade, qual é a direção que o Espírito aponta? Se não faço isso e apenas faço as contas para saber o melhor caminho a seguir, se apenas peso as questões puramente humanas, corriqueiras, passageiras dessa existência, eu não estou alimentando o fogo do Espírito que compreende uma habitação espiritual fora da minha própria existência humana puramente orgânica. Algo habita em mim, algo habita o meu coração, que é o Espírito. E eu devo viver e analisar e seguir com essa consciência. Se eu passo a cada dia sem considerar Cristo, sem considerar a presença de Cristo, o amor de Cristo, o louvor a Cristo, a obediência a Cristo, eu estou apagando o Espírito. E se eu vivo a cada dia sem considerar que eu sou filho de Deus, eu estou apagando o Espírito. Ok. Mas há mais coisas, mais práticas ainda, que podemos falar. Eu falei sobre o grande privilégio de termos o fogo do Espírito ardendo em nós. Aí você pega o livro de Atos dos Apóstolos e vai ver que na experiência dos apóstolos, aparecem várias vezes dizendo, e fulano de tal, Paulo, Pedro, João, movido pelo Espírito, foi para tal lugar. Ou, movido pelo Espírito, não foi a tal lugar, foi para outro. O Espírito os impediu de ir para cá, e eles foram para lá, movidos pelo Espírito. Aqueles que têm o Espírito habitando em si, aqueles que vivem com o Espírito, são guiados pelo Espírito. Talvez esse seja o privilégio mais prático e, infelizmente, o mais desejado. E talvez por ser o único desejado, é que nós não o temos, que é que o Espírito me diga o caminho a seguir. Que o Espírito faça comigo, como ele fez com Paulo, não vá aqui, vá por aqui. Ah, se pelo menos o Espírito me dissesse com quem eu devo casar. Ah, se o Espírito pelo menos tivesse me orientado a não namorar aquele fulano ou aquela beltrana. Ah, se pelo menos o Espírito tivesse feito comigo como fez com Pedro, enviando para ele uma visão e dizendo para ele, Pedro, você está entendendo errado, o que eu quero é isso aqui. Se pelo menos o Espírito fizesse isso, seria mais fácil. Só que como nós buscamos esse tipo de orientação do Espírito e não seguimos o Espírito, nem essa nós temos. Dá para você entender que nós estamos buscando a coisa errada?
que você está querendo uma direção do Espírito na sua vida, mas você a está buscando do jeito errado, no caminho errado, e não terá essa orientação do Espírito? Você está querendo que um anjo desça? Você está querendo que você tenha um sonho? Você está querendo que alguma coisa aconteça, que alguém se apresente e que diga, isso é prova de Deus. Agora Deus falou, porque, Senhor Deus, pelo amor de Deus, mande alguém vir falar para mim que não é para eu fazer isso. Você quer que apareça alguém, você quer que Deus te dê um sinal. O privilégio de quem anda com a chama do Espírito ardendo em seu coração é mesmo ser guiado pelo Espírito. E é o que Paulo diz, quem anda com o Espírito é guiado pelo Espírito. Tá bom, mas como é que acontece esse raio dessa direção? Ora, você tem que viver para perceber, para experimentar. Fazer isso que eu acabei de falar, e mais algumas coisas. Então vamos lá, sabe por quê? Nós temos o Espírito, mas o apóstolo Paulo fala para nós nos enchermos dele. Da mesma forma como aos Tessalonicenses ele fala, não apaguem, aos Efésios ele fala, encham-se do Espírito, para serem guiados pelo Espírito. Então vamos lá, Efésios 4, vamos dar uma olhada rápida no que Paulo fala ali. Efésios 4, quando ele fala a respeito de nós sermos cheios do Espírito, ele vai dizer o seguinte, não, é 5, gente, onde que eu falei? Vi 4, é 5. Olha só, no versículo 18, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Preste atenção, não se embriaguem. A embriaguez faz com que a pessoa perca o quê? A sobriedade, o equilíbrio, o controle de si mesmo. Não se embriaguem. Encham-se do Espírito. Tá bom, então dá uma olhadinha nos versículos anteriores. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios. Não vivam como insensatos, vivam como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, de novo, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não sejam insensatos, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O caminho é o caminho da sensatez, tão simples e clara de, dá para você viver com um pouco de bom senso? Apenas sendo um ser humano melhor? Não estamos falando aqui de descer fogo do céu, não estamos falando aqui de vir um anjo à noite dizer para você qual é o caminho a seguir. Nós não estamos falando aqui de nenhuma experiência mística, extraordinariamente visível. Está se falando aqui tão somente de sermos um pouquinho mais inteligentes, um pouquinho mais sensatos. Está apenas se dizendo aqui para nós deixarmos de sermos tolos. Não sejam tolos, não sejam insensatos, vivam a vida de vocês com sensatez. E para que vocês vivam a vida com sensatez, encham-se do Espírito. O Espírito em nós não vai fazer com que a gente dê pirueta, não vai fazer com que vejamos fogo caindo do céu. O Espírito habitando em nós não vai fazer com que nós tenhamos experiências sobrenaturais numa reunião onde as pessoas estão ali adorando a esse Espírito e pedindo que ele desça com fogo sobre nós. Não, não é nada disso. É só
um exercício que Ele vai fazer em nós, de sermos pessoas sensatas, que vivem a vida com sensatez, com sobriedade, com equilíbrio. É só isso. Só isso é suficiente para nós. E é esse o caminho do Espírito em nós. É nos fazermos mais humanos. A nos fazer sermos humanos, a imagem da humanidade de Cristo. É sermos seres humanos melhores. A apenas sermos seres humanos e não o que nós temos sido, na maioria das vezes. A imagem de Cristo em nós. Ok. Procurem conhecer qual é a vontade do Senhor. É o que ele fala aqui, não é? Legal. Você quer saber o que é que o Espírito te orienta sobre o que fazer na sua vida? Sobre faculdade, casamento, filhos. Você está querendo saber qual é a orientação de Deus sobre profissão, sobre onde morar, onde não morar, o que fazer, o que não fazer? Você está buscando essa vontade de Deus? Sabe quando é que você vai encontrá-la? Com tranquilidade? Você e eu? O dia que nós resolvermos tomar vergonha na cara e obedecermos à vontade que já está revelada. Me diga, por que é que nós queremos saber a vontade não revelada de Deus sobre o que eu devo especificamente fazer em um dado momento da minha vida, numa determinada circunstância, se eu não estou disposto sequer a obedecer o que já está revelado? Obedeçam aos meus mandamentos, disse Jesus, e eu vou guiar vocês. É isso. Obedeçam aos meus mandamentos, e o Espírito guiará vocês. Obedeçam àquilo que eu estou ensinando a vocês, ao que eu estou mostrando a vocês. Sigam o meu exemplo. Aí o Espírito Santo guiará vocês. Aí a gente fica querendo saber a vontade específica de Deus por uma determinada coisa da nossa vida, sem sequer ter dado um passo só em direção a obedecer àquilo que já está revelado. Sabe quando é que nós vamos saber a vontade não revelada? Nunca! E sabe o que é pior? Ela vai passar na nossa frente. E a gente não vai perceber. A gente não vai perceber porque a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos não são sensíveis ao Espírito. Porque nós não obedecemos a Ele. E Ele se entristece. Ele não deixa de habitar-nos, porque Ele é como o Pai, cheio de amor, apesar de nós. Ele nos ama mesmo. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É isso que Ele faz, com choro. Então Ele só olha para nós e fala, puxa vida, né? Não tem jeito, Adailton, né? Está na frente, na cara dele, eu estou botando ele para marcar o gol. E ele não enxerga nem a bola e nem o gol. Tá bom. Então como é que a gente faz isso? O que é mesmo que a gente tem que obedecer? Uai, então vamos lá. Tem algumas coisas só aqui. São muitas, mas tem só algumas aqui. Encham-se do Espírito Santo, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Falando entre vocês. Paulo não está falando aqui de reunião comunitária de louvor. Ele não está falando de louvorzão, para que nós falemos entre nós com salmos, com hinos e cânticos. Ele está se referindo às nossas conversações, às nossas relações, para que a nossa palavra, que as nossas relações, a nossa vida com outras pessoas, em todos os ambientes com
com os quais nós nos relacionamos sejam como salmos, hinos e cânticos. Sejam coisas agradáveis, sejam coisas boas, sejam coisas edificantes, sejam coisas que tragam amor, tragam bondade, tragam alegria, tragam vida e não morte. E ele diz, não se embriaguem com vinho, encham-se do Espírito, tomem cuidado. Ele disse no início, tomem cuidado com a maneira que vocês vivem. É isso que ele falou aqui no início, exatamente isso. Tenham cuidado, tenham cuidado. Ora, nós temos que tomar mais cuidado com as nossas relações, para que nós, em nossa convivência com pai, mãe, irmãos, marido, esposa, filhos, amigos, seja uma palavra de falarmos entre eles com algo que transmita paz, transmita alegria, transmita louvor, transmita bondade, transmita misericórdia, transmita compaixão. E então nós seremos entre aqueles com os quais nós convivemos uma pessoa que traz o que é bom. A nossa presença abençoará outras pessoas. Façam isso, tomem cuidado, cuidem, para que vocês falem uns com os outros, com salmos, hinos e cânticos. E ele diz mais ainda, entoando e louvando de coração ao Senhor. E ele não está falando de louvor comunitário, ele está falando daquele louvor que parte aqui do coração. É uma experiência existencial, de alguém que louva. Louva enquanto toma banho, louva enquanto dirige, louva enquanto trabalha, louva enquanto sofre. Louva enquanto adoece, louva quando perde, louva quando ganha, que louva sempre ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, daquele que clama a Deus, busca a Deus, engrandece a Deus, exalta a Deus, e isso alimenta o Espírito em nós, não por causa da magia da música, não, porque quando nós exaltamos a Deus de coração, como Paulo instrui, quando fazemos isso de coração, nós estamos alimentando a nossa alma daquilo que é do Espírito. E vamos tornando os nossos sentidos espirituais preparados para perceberem a presença e a direção do Espírito. Apagá-lo é não ter essa direção. Alimentar o fogo é estar preparado para receber essa direção. Dando graças constantemente a Deus e Pai por todas as coisas em nome do Senhor Jesus. Sabe quando nós apagamos o Espírito? Quando reclamamos. Quando murmuramos. Murmuramos por tudo. Por causa do trânsito. Não aqui em Brasília, né? Lá em São Paulo, murmuramos por causa da vida que não está boa, reclamamos. Paulo diz, vocês querem se encher do Espírito? Comecem a agradecer. Aprendam a agradecer. E tomem cuidado. Cuidado com a maneira que vocês andam. Cuidado para não serem reclamões. Cuidado para não serem murmuradores, porque quanto mais você murmura, quanto mais você reclama, mais você apaga o Espírito. Quanto mais você agradece, quanto mais a gratidão se torna um exercício diário e constante, mais você alimenta o fogo do Espírito em você, mais você se enche do Espírito e será controlado por ele, sendo levado à sobriedade, à sensatez. Repito, não estamos falando aqui de nada que seja um exercício extraordinário de uma manifestação exuberante do Espírito. Não, é bom senso. Bom senso, sobriedade, para saber viver a vida como gente. É só isso, nada mais além disso. Quer dizer então, pastor, que nunca anjo vai aparecer, nunca alguma coisa sobrenatural, estranha, vai acontecer como resposta a uma oração,
como resposta a um clamor silencioso do meu coração? Sim, isso sim acontece, pode acontecer. Mas nós não vivemos desses momentos isolados. A gente vive de segunda a segunda. Momentos isolados de uma experiência diferente? Sim, pode acontecer. Mas se você anda com o Espírito, esta experiência não te fará amar mais a Deus. E se ela não acontecer, também não fará você amar menos. Porque a questão não é a experiência específica, é o andar com o Espírito todo dia, na normalidade da vida, na normalidade do trabalho, do relacionamento conjugal, com os filhos, das dores, das perdas, da doença. É a vida normal. Até aqui está simples e gostoso, né? Vamos deixar o negócio um pouco mais apimentado. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Queremos o Espírito dirigindo-nos, mas não queremos obedecer nem aquilo que está revelado. Mulheres, sejam boas para seus maridos. Ame-os. Dediquem-se a eles. Não sejam dominadoras. Não sejam controladoras. Não exponham. Não vivam apenas a reclamar e colocar peso sobre os ombros do seu marido, como se ele tivesse a obrigação de carregar os seus pesos. Sujeitar-se nada tem a ver com ser capacho. Tem a ver tão somente com se entregar em amor, em alegria, em prazer. E isso só funciona no ambiente em que o marido também obedece. Maridos, deem a vida pelas suas esposas. Alguém aqui dos homens casados querem ter o Espírito Santo? Querem ser cheios do Espírito Santo? Então está na hora de começar a tratar a mulher com dignidade, com amor, com carinho, com dedicação e dar a vida por ela. Há um homem disposto a dar a vida pela esposa, e essa questão de sujeitar-se se resolve com uma simplicidade tão grande. As mulheres só têm problema com sujeitar-se porque não encontram homens prontos a darem a vida por elas. A gente quer saber a vontade não revelada de Deus, e nem essa que está revelada nós homens não queremos cumprir. Mas ele não fala só para os homens e para as mulheres, ele fala também para pais. Pais, não levem seus filhos à ira. Eduque seus filhos com amor. Filhos, honrem seus pais. Os filhos aqui querem receber a bênção de Deus, a direção do Espírito, querem ser guiados sobre o que vão fazer da vida. Só não estão dispostos a honrar o pai e a mãe. Não serão guiados pelo Espírito. A mesma coisa com o patrão em relação ao empregado. Tratá-los com dignidade, com respeito. Paulo está falando de tudo isso aqui. E que você, empregado, honre o seu patrão, respeite-o, cumpra o seu papel de trabalhador, de empregado, com gratidão no coração, como se estivesse fazendo a Deus. Eita, é complicado, né? Fazer como se estivesse fazendo a Deus. Mas essa é a vontade revelada. Procurem conhecer qual é a vontade de Deus. Está aqui. Aí você saberá as outras. E Paulo fala mais ainda. Ele vai falando para nós nos vestirmos da armadura. No capítulo 6, ele fala dos filhos e pais. E aí no capítulo 6, 10, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes. A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades. Por isso,
Vistam toda a armadura de Deus, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, e usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vocês observam que ele fala de verdade, justiça, evangelho da paz, ele fala de salvação, da palavra de Deus. Tudo isso são coisas que devem ser buscadas por nós, devem ser habitadas em nós, para que sejamos fortalecidos no Espírito e sejamos então guiados pelo Espírito. Orem em todo o tempo. Orem em todo o tempo, diz o apóstolo Paulo. E assim, vocês vão ser cheios do Espírito e serão guiados pelo Espírito. Ok. Lá em 1 Tessalonicenses 5,19, onde eu li, não apaguem o Espírito. Se vocês lerem versículos anteriores, sabe de que é que Paulo está falando? De vivermos como sóbrios. E ele fala isso 2 ou 3 vezes em alguns versículos. Não vivam na escuridão. Sejam sóbrios. E depois ele fala, de novo, vivam como sóbrios, vestindo a couraça da fé, andando na paz, no caminho do evangelho, na salvação, e não apaguem o Espírito. Sermos sóbrios, sensatos, termos bom senso. Aí você será guiado pelo Espírito. E esse é o maior privilégio prático do dia a dia que nós temos, de termos a chama do Espírito ardendo em nós. E tudo isso por causa de verdades interiores que nós acolhemos no coração. Ele habita em nós. Eu amo a Cristo e sou amado por Ele, e eu sou filho de Deus. Quando eu acolho essas coisas no coração, eu sou levado a obedecer aos mandamentos dEle. E obedecer aos mandamentos dEle é viver como pessoa sensata, sóbria, que vai procurar obedecê-lo em todas as relações. E o resultado disso? Ser guiado pelo Espírito. De verdade. Nós precisamos disso muito mais do que qualquer outra coisa. Eu preciso disso muito mais do que qualquer outra coisa. Para ter uma vida sensata, equilibrada. E sem andar por caminhos que eu não deveria estar andando. Para não errar o caminho. Para que Ele me mostre. E quando a gente viver assim, a gente simplesmente vai perceber qual o caminho que a gente deve seguir. Às vezes a gente vai perceber, mas não vai entender. Mas a gente vai seguir, sabendo que depois a gente entenderá. E depois de alguns anos, a gente entende. Entende mesmo. Outras vezes, você vai perceber claramente que você vai estar simplesmente semeando algo que será colhido lá na frente. E não apenas por você, mas por muitas outras pessoas. É só uma questão de não apagar o Espírito, mas alimentar a chama dele em nós. E agora, meu querido irmão, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e para sempre. Amém